E aí, nono ano, beleza? Professor Alan aqui para dar início à nossa segunda unidade. Na última semana fizemos as avaliações, fizemos as últimas atividades e encerramos a nossa primeira unidade. E a gente vai dar início à nossa segunda unidade, não só com o novo período, mas também com um novo caderno de aprendizagens, com novos conteúdos, com novas ideias, novos conhecimentos para a gente partilhar por aqui pelo ensino remoto. Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar, eu acho que já é um assunto um pouco batido para vocês, né? Pensando que a gente já trabalhou nisso no ano passado, a gente vai trabalhar sobre isso esse ano novamente. A gente está sempre falando sobre isso e toda hora está sendo batido e rebatido na mídia, nos jornais e tudo mais. É a relação entre pandemia e globalização. Globalização, a gente já trabalhou uma parte dela lá na nossa primeira unidade, quando a gente falou de globalização econômica, os fluxos econômicos, as relações econômicas entre diferentes países. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como essa globalização ela acabou tornando um problema sanitário local e um problema sanitário de cunho de alcance mundial. Então, para a gente refletir um pouco sobre esse tema, eu trouxe essa imagem daqui. Essa imagem aqui de cima, gente, ela representa esses pontos amarelos aqui. Eles representam linhas aéreas, pontes aéreas, perdão, entre diversos pontos do planeta. Percebam aqui as linhas, ó, elas vão representando exatamente os voos que chegam ou que saem de determinados locais. E aí, quanto mais pontos amarelos, mais voos você tem naquele local, certo? Mais voos você tem chegando naquele local. E um avião, acho que todo mundo sabe disso, né? Ele acabou encurtando bastante a distância entre um ponto e outro do planeta. E você tem alguns pontos aqui que eles são extremamente concentrados de voos. Mesmo outros pontos que têm poucos voos, eles ainda têm muito avião chegando. Certo? Como aqui na África, o Brasil também, a América do Sul, em alguma medida, né, eles não chegam ao mesmo alcance, por exemplo, aqui dos Estados Unidos e da Europa. Né? A própria China também, olha só quantos voos que saem e chegam na China, que foi o epicentro, né, de onde surgiu a Covid-19 e que saiu sendo espalhada a partir desses voos para o restante do planeta. Então, isso daqui, gente, é uma representação da globalização. O voo, o avião, ele permitiu que pessoas de diferentes partes do planeta viajem para outras partes do planeta. E não só viajem, mas que eles possam ir e voltar. Voltar no mesmo dia, voltar 1 ou 2 dias depois. Então vamos pensar, por exemplo, alguém aqui de Ceabra, por exemplo, alguém que aqui de Ceabra, que por algum motivo tenha uma, uma reunião com alguém da China da pandemia e tudo mais, ele poderia ter viajado para a China, feito a reunião dele, entrado em contato com várias pessoas, ido para algum coquetel, alguma coisa chique, fina, conversado com várias pessoas assim bem de perto. E aí depois, 1, 2 dias depois, ele voltou para cá, para Ceabra, e passou esse vírus para várias e várias pessoas. Isso é um exemplo, apenas um exemplo dos milhões e milhões de pessoas que transitaram pelo planeta a partir desses voos aqui e que pelo trânsito pelo planeta transformaram uma questão sanitária local em uma questão sanitária mundial, certo? É só você comparar aqui com o item de baixo. Olha só os casos confirmados. Isso daqui há um ano atrás, né, em março de 2020. Os casos confirmados já no iníciozinho da pandemia, perceba aqui que eles são bem parecidos com as áreas de concentração dos voos mundiais, certo? Então você percebe aqui que há uma relação direta entre os processos de globalização, os processos de integração entre os diferentes países do mundo e os focos do coronavírus no mundo já no iníciozinho da pandemia, certo? Já amargamos aí um ano de pandemia e esses focos eles já se alteraram um pouco também. Então, gente, o que eu quero que vocês façam nessa primeira aula é o seguinte: leiam esse primeiro ponto aqui todo, ponto de encontro 1, que ele vai trazendo perguntas, introduções. Leiam esse ponto 2 também, porque esse ponto 2 aqui ele vai explicar um pouco mais sobre essa relação entre globalização e a Covid-19.
Leio esses dois textos aqui também, né? Principalmente esse daqui, Coronavírus, a outra face da globalização, que eu tinha lido já no ano passado, quando saiu. É um texto muito interessante, então se você só quiser ler um texto, leia esse daqui, certo? Coronavírus, a outra face da globalização, de Tanguy Bagdadi. Muito bom esse texto. E, como uma atividade assim de boa, né, tranquila, eu quero que vocês baixem esse jogo aqui. Esse jogo aqui está disponível no Google Play, de graça, né, certo? Na loja da Google. É Plague Inc. Alguns de vocês devem conhecer, outros não. Mas o jogo ele consiste em você é um vírus e o seu objetivo é infectar o máximo de pessoas no planeta. E esse jogo aqui, ele trata exatamente dessa dinâmica, oh meu Deus, cadê aqui? Dessa dinâmica de voos aqui. Você vai ser um vírus que vai evoluir, que vai se desenvolver, que vai adquirir novas características para contaminar o máximo de pessoas. E o seu objetivo é um objetivo meio mórbido, né? Mas para o jogo tá valendo, né? Para se divertir. Que é o objetivo de acabar com a humanidade, de extinguir a humanidade. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ele elogiou esse jogo porque ele de fato explica como é que funciona o vírus, pensando esse vírus, como é que esse vírus ele evolui biologicamente dentro de um mundo globalizado. Então, se vocês quiserem ter uma vivência, né, entre aspas, de como é que funciona o vírus em um mundo globalizado, eu sugiro a todos e todas que baixem esse jogo aqui, Plague Inc., e compartilhem lá no privado o que vocês acharam, o que vocês pensaram sobre essa dinâmica. Belezinha? Um abraço a todos e até a próxima aula.